Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, conforme eu vim anunciando no decorrer da semana, hoje nós vamos falar sobre as 7 cartas de Apocalipse, capítulo 2 e versículo 3. A quem especificamente foram dirigidas essas cartas, tá bom? Vamos antes fazer uma oração pedindo a direção de Deus, a inspiração do Espírito Santo para que nos conduza e nos dirija, para que tudo seja feito para a honra, para a glória e o louvor do nome eterno de Jesus. Altíssimo Deus e glorioso Pai que estás nos céus, no nome da pessoa bendita de Jesus, teu Santo Filho, elevamos as nossas vozes nessa prece, meu Senhor, para pedir a tua ajuda, a tua graça, a tua misericórdia sobre nossas vidas, meu Senhor. Nos dá raciocínio lógico, aviva a tua palavra, meu Senhor, em nossa mente para que possamos explaná-la, meu Senhor, com segurança, guiado e dirigido pelo teu Santo Espírito, para que aqueles que estejam ouvindo venham crescer, Senhor, meu Deus, meu Pai, no conhecimento e da graça, e sejam afinados, meu Senhor, para a tua obra. Abre o seu entendimento, meu Pai Celestial. É o que nós te pedimos, confiando e crendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu resolvi falar sobre esse assunto porque eu vi pessoas sérias, não é criança na fé, não são pessoas que estão começando agora, são pessoas que são balizadas biblicamente, têm um conhecimento bíblico, falarem sobre esse assunto e tem uma certa dúvida se essas cartas foram dirigidas a homens que são pastores dessas igrejas ou se foram exatamente a anjos. Alguns até alegando que foi a anjos guardiões dessas igrejas. Antes da gente entrar mais detalhado nesse assunto, nós precisamos compreender sobre a matéria teológica e saber que existe uma matéria na teologia específica sobre anjos. É angelologia. Ela é a doutrina teológica sobre os anjos. Precisamos compreender, meus irmãos, segundo a Bíblia, aqui não pode termos bases subjetivas, porque fulano fala, porque Beltrano fala. Não, meus irmãos, a nossa base tem que ser a Bíblia, a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1 e versículo 14, diz assim, ó. Hebreus 1 e 14. Vamos ler do 13 para que nós possamos entender. 13 e 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Aí vem o versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Se você voltar um pouquinho a partir do versículo 5, você vai ver que está falando de anjos, sobre anjos. E fica claro aqui que eles são ministradores daqueles que hão de herdar a salvação. O que é, nesse caso aqui, ministradores? São ministros. Eles estão a serviço. Eles estão a cargo daqueles que hão de herdar a salvação.
Aí você pode dizer, mas nessa igreja usar 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 11 e versículo 10, que 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10, fala assim, mas na igreja tem anjos, que a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10, aqui, eu quero mostrar o que está escrito aqui. Portanto, deve a mulher, não vou falar da mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como dizendo nos cultos, nas reuniões. Mas é novidade para algum de nós que os anjos estão na igreja, estão em nosso meio? Não é, meu irmão, não pode ser novidade. Isso é doutrina bíblica. Eu acabei de ler para você aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 14. Se Deus abrisse agora os meus olhos espirituais, os teus olhos espirituais, você veria que tem anjo do teu lado. A meu serviço é teu serviço. Eles são enviados de Deus. Mas aonde está isso mais na Bíblia? Vai ver Juízes. Manoá, pai de Sansão, anjos apareceram para anunciar o nascimento de Sansão. Sansão ia fazer o quê? Ajudar a libertar Israel, o juiz de Israel. Vai ver Gênesis. Era comum os anjos se encontrarem com Abraão. Os anjos se encontrou com Jacó. Ou não é isso? Era corriqueiro anjos aparecerem aos nossos patriarcas. Isso não é diferente nos dias atuais. Os anjos continuam a serviço dos servos de Deus que hão de herdar a salvação. Mas aí vem a pergunta, por que então em Apocalipse capítulo 2 e o capítulo 3, as cartas estão endereçadas a anjos e não está a pastores? Você precisa entender, antes de entrar especificamente no assunto, que a Bíblia tem algumas figuras de linguagem, figuras de retórica. A Bíblia é escrita assim. Umas delas são metáfora, uma símile, alegorias, tipos, símbolos. Primeiro tipo, o que é um tipo? Tipo é pessoa ou coisas que são mostradas se referindo a acontecimentos futuros. Acabou. Tipo é isso. Por exemplo, Jesus, ó filho de Davi. Jesus, como homem, quando esteve na terra, se referiu a ele como filho do rei Davi. Um filho de rei é príncipe, que no futuro pode ser o rei. Então já mostrava também daí o evento futuro, que Jesus Cristo seria rei. Um tipo, você pode até usar José como um tipo de Jesus. José foi jogado aonde? Na cisterna, no local mais humilde que existia. Foi vendido. E findou aonde? No palácio de Faraó. Jesus nasceu numa manjedoura. Não tinha lugar para ele nos hotéis, nas hospedagens. Então teve que nascer numa manjedoura. Mas hoje está onde? Está onde? À direita de Deus. Então, tipos se refere ao evento futuro que vai acontecer. Então, aqui você não pode dizer que o anjo ou que o pastor é um tipo de anjo, não. Aqui nesse caso, não. Nesse caso, não. Aqui nós podemos dizer que o que existe com clareza é uma metáfora, que é algo, uma pessoa tomar o lugar de outra. Mas por que está surgindo, meus irmãos, esse movimento por aí, querendo desacreditar os pastores? Infelizmente, em todos os segmentos da sociedade,
Em todas as profissões existem os bons profissionais, existem os maus profissionais. Ou não, meus irmãos? Existe. Basta você analisar um pouquinho, isso você vai encontrar na área da medicina, você vai encontrar dentro dos policiais, você vai encontrar dentro na área de contabilidade, de um modo geral, você vai encontrar essas pessoas que, infelizmente, tem os bons profissionais e existem os maus profissionais. No campo eclesiástico, meus irmãos, não é diferente, meus irmãos. Temos os homens que são sérios, graças a Deus, para a honra, para a glória do nosso Deus. É uma grande maioria, meus irmãos. São pastores sérios, são homens comprometidos com a palavra de Deus, são homens comprometidos com a vida sã, são homens comprometidos com a doutrina correta, segundo a palavra de Deus. Mas a Bíblia nos alerta que nos últimos dias surgiriam homens que seriam amantes do próprio ventre e que faria de vós comércio. Então, existe esses maus ministros também. Graças a Deus é uma minoria. De forma nenhuma é uma maioria, é uma minoria, muito pouco, que exerce de uma forma que vem denegrir este importante segmento da igreja evangélica, que é o pastorado. E outros, meus irmãos, por não quererem se submeter à autoridade pastoral, eles tentam de uma maneira ou de outra menosprezar a função do ministro, do pastor. O que nós precisamos entender, meus irmãos, é que o pastor, eu não estou dizendo para você defendendo, eu sou presbítero, eu não exerço uma função pastoral, auxilio da igreja de congrego, eu sou superintendente pela misericórdia de Deus da Escola Bíblica Dominical, sou um crente, acabou. Então não pense você que eu estou tentando passar pano para A, para B ou para C. Mas a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que você queira, que você não queira, que você aceite, que você não aceite, que eu aceite, que você não aceite, que os pastores, meus irmãos, devem ser honrados em nosso meio. Não é porque um ou outro comete falha, meus irmãos, que nós vamos colocar todos no mesmo balaio, querer tratar todos da mesma maneira. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz assim, ó. Hebreus capítulo 13 e versículo 7. Obedecei aos vossos guias. Aqui se refere aos pastores, aos presbíteros, aos episcopos, que têm a função de supervisão. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O pastor, irmão, que foi colocado à frente de uma igreja, ele tem uma grande responsabilidade. Antes da gente entrar detalhadamente nesse assunto, que eu vou provar para você na Bíblia, nessas cartas, nessas 7 cartas. Você quer ver outro detalhe? Efésios capítulo 4, só para a gente, se você tem alguma dúvida a respeito do que estou falando para você, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12 diz assim, ó. Isso aqui falando de dons ministeriais. Então, o 11 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Aí vem o versículo 12.
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Está vendo a responsabilidade do pastor? Ele tem a responsabilidade dada pelo Espírito Santo, por Jesus, para o teu aperfeiçoamento. Por isso está lá em Hebreus, capítulo 13, eu li para você, versículo 17. Obedecei aos vossos guias, obedecei aos vossos pastores. Olha aí, meu irmão, é a Bíblia que está ensinando. Pois velam por vossas almas. Ah, mas o meu pastor, ele deu uma mancada grave que eu não admito de maneira nenhuma. E você está fazendo o quê para ajudá-lo, se porventura ele cometeu algum erro? Você está fofocando no meio da igreja para A, para B ou para C? Você está cooperando o quê? Não esqueça que o pastor, eu vou provar para você, não é anjo. Ele é um homem. Está sujeito a falhas. Está sujeito a erros. Se porventura ele cometeu alguma falha, ele errou em alguma coisa, chame o teu pastor de lado. Converse com o teu pastor. Dê a oportunidade a ele de perceber se algo realmente saiu errado. Eis, não é você que levanta pastor. Quem levanta pastor é o Espírito Santo. Ah, mas esse camarada que foi consagrado, ele não tem a mínima condição. Fique quieto, não mova um dedo. A igreja não é tua, a igreja tem dono. E o dono dela colocará tudo no lugar. É o que mostra aqui. Apocalipse capítulo 2 e versículo 3. Mas rapaz, que é isso? Espere, mas está errado aquilo outro. E daí? Ora! Tenha hombridade, chame o teu pastor, converse com ele, não tem problema nenhum. Se ele te ignorar, fique tranquilo. A igreja tem dono. E o dono dela, ele está cuidando dela. Igreja, existe a invisível, que é o corpo de Cristo. Só tem uma. Ela é interdenominacional, não tem denominação. É da Batista, da Adventista, da Cristã do Brasil, da Assembleia de Deus. E sai aí afora, meus irmãos. Tem um povo salvo, um povo que compõe a igreja, e ela é invisível. As denominações, instituições, existem diversas. Ah, mas esse negócio de igreja, divide daqui, divide dali. Vale a Bíblia, meu amigo, vale a Bíblia, meu irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo, deixa eu lembrar aqui a passagem para mostrar para você, 15, e o versículo 39, ó, Atos 15, 39, diz assim, ó. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos. A graça do Senhor foi para o outro lado. Olha aí, ó. Houve um desentendimento não pequeno entre os dois, que se separaram. Você vai com o João Marcos para tal lado e eu vou com o Silas para tal lado. Você sabe o que aconteceu? Isso vinha de Deus, rapaz. Lá na frente eles se reencontraram. E o evangelho saiu com duas vertentes se multiplicando. Então as nomenclaturas, as instituições, cada uma está aí, pregando o evangelho. A igreja, porém, é uma só. E essa igreja, ela tem dono. Será que não? Então vamos lá. Essas
7 cartas no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Eu vou ler na versão King James, meus irmãos. Eu até tenho outra Bíblia que eu uso ela dia a dia no meu carro, porque eu quero ler alguma coisa, ela está bem à mão, e eu esqueci de pegar no carro. E o carro já está na garagem, no estacionamento, eu não tenho, resolvi não pegar. Então, os textos que eu li antes, foi na Bíblia The High Study Bible, que ela é a revista e atualizada, é a ARA, essa também é atualizada, só que ela, a King James, ela é atualizada, a mais fiel que existe os textos originais. Essa aqui, meu irmão, você pode ver, tá zeradinha, tá vendo? Eu vou até pegar essa Bíblia aqui, eu vou personalizar, que eu costumo colocar a capa de couro, isso aqui é um hobby meu que eu gosto. Eu vou personalizar ela depois, colocar capa de couro, e eu tô vendo aqui como é que eu vou sortear ela para os irmãos que têm participado dessas lives aí, tá bom, meus irmãos? Eu vou sortear e vou escrever uma dedicatória para os irmãos. Depois eu vou pegar os irmãos que têm frequência nessa live e vou colocar o nome dos irmãos aqui em um local aqui. Eu vou fazer um sorteio ao vivo para um dos irmãos. Quem ganhar, eu vou dar um jeito de entregar esta Bíblia para você, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 2 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Ao anjo. Primeira carta. Segunda carta, a igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Aquele que é o primeiro, o último, se apresenta, correto? Essas cartas, elas foram escritas, meus irmãos, como um decreto imperial, viu? Isso aqui é carta do imperador. O rei dos reis, o senhor dos senhores. Aí vem a terceira. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Assim declara aquele que tem a espada e 2 gumes afiados. Aí vem a quarta. Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Assim declara o Filho de Deus. Aí depois vem o capítulo 3, versículo 1. A quinta carta. A igreja de Sardes, ao anjo da igreja em Sardes escreve, assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas, conheço as tuas obras. Aí vem a sexta. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, assim declara aquele que é ao anjo. Está prestando atenção? E vem a sétima. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, ei Laodiceia. Já começamos a ter um problema. Se você conhece a igreja do Laodiceia, um anjo caído. Será? Vamos lá. Se isso aqui realmente for um anjo e não for um homem, nós temos alguns problemas. Ele começa assim no capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo, como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas mais, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são. E descobriste que era um impostor. Aí no versículo 4, o Espírito Santo, que deu essa revelação a João, ele está escrevendo para esses anjos, entre aspas. Aí ele fala assim no versículo 4. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Oxe. Anjo sem amor. Aí vem o versículo 5. Recorda-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Se você ler e prestar atenção nisso aqui, já temos um grande problema. Anjo caído. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 90 da nossa era. Só houve uma rebelião de anjo, quando Lúcifer foi expulso do céu e ele levou um terço com ele.
depois disso aí, não há mais essa possibilidade dos anjos se rebelar contra Deus. Mas está aqui o versículo dizendo assim, ó, recorda depois de onde caísse. É um anjo isso aqui? Segunda carta, a igreja de Esmina. Conheça as tuas aflições, a tua pobreza. Rapaz, um anjo pobre, a tua pobreza. Contudo, tu és rico. E ele é rico também. Não dá essa aplicabilidade aqui para um anjo, meu irmão. Não é possível isso. Conheço a tua blasfêmia. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são da sinagoga de Satanás. Não temas. Um anjo com medo. Não temas o que has de sofrer. Vamos lá. O diabo está para lançar algum de vós na prisão. Anjo sendo lançado na prisão pelo diabo. Dá para ser anjo isso aqui, meu irmão? A fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Aí ele diz assim para o anjo, ó, ser fiel até a morte. Anjo que vai morrer? Anjos são imortais. Como é que pode ser um anjo isso aqui? Você está vendo, meu irmão? Basta você ler a Bíblia prestando atenção no que você está lendo. A hora que você vai fazer um pequeno estudo sobre os anjos, você vê que não é possível esses atributos ser jogados num anjo. Os anjos são imortais, meus irmãos. Os anjos dessa atual dispensação, não, de maneira nenhuma. Se rebelam mais contra Deus, você sabe disso. Aí o versículo 11, aquele que tem ouvidos, compreende o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor de maneira nenhuma sofrerá a punição da segunda morte. Aí vem a terceira carta ao anjo da igreja de Pérgamo. Com esse lugar que vives, onde se encontra o trono de Satanás, apesar disso permaneces fiéis ao meu nome. Não renunciaste a tua fé em mim. Como? Dá para aplicar isso aqui a um anjo? Ou isso aqui é um homem, meus irmãos? É um pastor, uma pessoa. Aí vem o versículo 14, tenho contudo contra ti algumas demonstrações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão. Aí vem o 15, além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina de Nicolaítas. 16, diante do exposto, arrepende-te. Peraí. Para um anjo se arrepender? Caso contrário, virei contra ti e contra eles e pelejarei com a espada da minha boca. Você está vendo o que eu estou deixando claro para você? Carta da igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve, assim declara o Filho de Deus, conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, teu ministério, tua perseverança. 20, no entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Aí, meu irmão, é um anjo isso aqui? Você está vendo que eu estou abrindo o teu olho para você entender? Eu estou lendo a Bíblia, não estou inventando. Basta você prestar atenção no que está escrito. Portanto, eis que farei adoecer e enviarei, o versículo 22, versículo 23, matarei os seguidores, 24. Todavia, os demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher, o 25, tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com sá de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante ao que recebi de meu pai, também lhe darei as estrelas da manhã. 3. A quinta carta, a igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve assim, declara aquele que tem ouvidos. 2. Se alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Dá para ser um anjo isso aqui ou é um homem? Ou é um pastor? Ou está falando com uma pessoa? 4. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o que vencer andará trajado de vestes brancas. Rapaz! Então, esse pastor, esse anjo,
Está vestido de que roupa, de que cor? Se está dizendo que vai ser trajado de veste branca. E de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença. Quem é que terá que ter os nomes? Somos nós. Você está vendo como são contraditórios se você usar anjo? Ou então aí você vê que é o que eu disse para você, isso aqui é uma metáfora. Usa uma expressão, pastor, usa o nome de, falando, se referindo a ele como anjo, pelas responsabilidades que eu estou dizendo para você que ele tem. Aí você vai para a carta de Filadélfia. Essa é a melhor igreja, graças a Deus, uma maravilha, uma bênção do céu. Aí você vai para a Laodiceia, a 7ª carta. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve assim, declara o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, com essas tuas obras, sei que não és frio nem quente. Eita, rapaz, tem um anjo morno aqui, hein? Anjo morno. O 16, o 15, com essas tuas obras, o 16, é por esse motivo, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É um anjo isso aqui, meus irmãos? Lembra que eu comecei para você uma matéria teológica, chama angelologia, estudo sobre... Se você estudar um pouquinho sobre isso, você vai ver que a aplicabilidade não dá para ser anjo. Tem que ser homem, são pastores. 17, e ainda diz, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão. Essa aplicabilidade aqui dá para ser para um anjo, meus irmãos? Meus irmãos, contra a palavra de Deus, quando ela é lida com interesse de entendê-la, fica tudo esclarecido, meu irmão, não tem dificuldade nenhuma. Está claro, cristalino como a luz do dia. As cartas de Apocalipse, capítulo 2 e 3, as 7 cartas, foram endereçadas a pastores, a homens que estavam na direção dessas igrejas. E cada igreja, o que eu quero chamar a atenção também para a gente finalizar, cada uma, meus irmãos, tem os seus problemas específicos. O Espírito Santo aqui não escreveu uma carta para ser direcionada às 7 igrejas. Ele mandou e tratou pessoalmente com cada pastor de cada igreja. Agora eu vou retornar ao princípio da minha fala. A igreja do Senhor tem dono. Ó, escuta aqui. A igreja do Senhor não precisa de agente secreto. Você não precisa estar levando para o pastor às escondidas o que há, o que B e o que C está fazendo. Você não é agente secreto do Espírito Santo? O Espírito Santo não precisa de agente secreto, rapaz. A igreja tem dono. O Espírito Santo dirige aquele que ele colocou à frente do trabalho. Aquele que ele colocou à frente do trabalho. Isso serve para uma igreja que ela tem simplesmente uma igreja e os seus membros e não tem uma divisão com subcongregações. Não se preocupe. O teu pastor está sendo em tudo observado, nas suas boas ações, nas suas obras, nas suas ações, por Jesus Cristo. Se você tem alguma coisa para tratar com ele, não trate com o irmão fulano de tal, o irmão fulano de tal, o irmão Beltrano, não faça isso. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Honre o teu pastor. Converse com ele pessoalmente. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai, mesmo que no momento ele não aceite, mas se ele estiver na direção de Deus, ele vai reconhecer que você foi guiado e dirigido pelo Espírito Santo e ele vai valorizar a observação que você fez na vida dele. Aí existe também as igrejas que ela tem
diversas subcongregações que tem um pastor que foi colocado para cuidar daquelas subcongregações. Não precisa estar fazendo motim. Eis, cada setor tem um pastor setorial. Um pastor setorial. Não tem um subsetorial que cria um grupinho de 5, 6 pastores e fica juntando ele do lado dele e passando informação para... Não precisa isso. Não adianta se levantar dessa maneira. A coisa não vai fluir bem para a sua vida, nem para a minha vida. Ore, auxilie o teu pastor. E você, pastor, não pense que você galgou o cargo de pastor e você está subindo degraus como um cargo político, que começa vereador, deputado estadual, deputado federal, senador e depois quer galgar o cargo de ministro e presidente. A escada espiritual, ela é para baixo. Cooperador, diácono, presbítero, nas igrejas que tem essa configuração. Evangelistas e pastores, ela é descendo. Cada vez mais servo. Cada vez mais servo. Porque aquele que se humilha, Deus exalta. Espero, meus irmãos, que tenha ficado claro esse assunto. Próxima semana, eu quero falar sobre o que acontece depois que uma pessoa morre. Vou dar 2 testemunhos de 2 pessoas que tiveram morte física e que voltaram. E vou provar na Bíblia o que acontece. Então, aproveitando essa situação aí do Covid, que muita gente está morrendo, estão dizendo, leia tal livro para saber o que acontece depois da morte. Não. Quer saber? É a Bíblia Sagrada. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e tenham uma excelente semana na direção do Espírito Santo. Senhor meu Deus, meu Pai, no nome da pessoa santa, bendita, justa e poderosa de Jesus, teu Filho amado, ensinamos aqui, falamos sobre a tua palavra, de acordo com a tua palavra e o que foi tirado da tua palavra. Deus Santo, Fiel, Justo e Poderoso, abre nosso entendimento, nos dá obediência, Rei da Glória, não nos deixa ser ouvintes esquecidos, porque não nos aproveita em absolutamente nada, mas que venhamos ser praticantes da tua palavra, como nos ensina o irmão Tiago. Nos dá uma semana abençoada, guardados, amparados, cobertos, debaixo das tuas potentes, sublimes e poderosas mãos. É o que nós pedimos, confiando e crendo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.